alunos da segunda série, para mais um encontro em Geografia. Meu nome é professora Joyce e hoje o destaque é a Divisão Internacional do Trabalho. A Divisão Internacional do Trabalho tem um grande foco e esse objetivo hoje reside em analisarmos como a Divisão Internacional do Trabalho ela se desenvolveu ao longo do tempo e como se distribuiu, e até pela essa razão é que recebe esse nome de Divisão Internacional do Trabalho, ou seja, devemos analisar a dinâmica dessa construção. Para isso, obviamente, você tem que entender o que é Divisão Internacional do Trabalho e como ocorre na atual conjuntura essa divisão no mundo em que vivemos. Dentro dessa perspectiva, temos que destacar que essa divisão internacional do trabalho, ela remete a um sistema de produção e as relações de trocas, principalmente comerciais, envolvendo o mundo todo e, obviamente, a análise de como o capitalismo distribuiu a temática, focalizando a utilização da matéria-prima e, principalmente, pontos de interesse, pontos de influência e facilidades em determinados lugares para produzir, transformar ou consumir. E isso, lógico, vai marcar de maneira efetiva como o espaço geográfico se apresenta na atualidade. Dito isso, nós vamos observar a trajetória que essa divisão internacional do trabalho remeteu ao longo dos séculos. Não é um trabalho fácil e teve toda uma dinâmica a ser executada e algumas transformações por vezes dolorosas e que tiveram práticas não muito corretas para levar à atual conjuntura em que nós vivemos desta divisão. Dentro disso, obviamente, a primeira observação de divisão internacional que nós devemos observar é na época das grandes navegações. Na época das grandes navegações, nós tínhamos dois blocos muito bem definidos, ou melhor dizendo, dois grupos. Esse grupo era ou as colônias ou as metrópoles. Dentro dessa perspectiva de divisão, temos que analisar que, obviamente, a colônia existia dentro da produção de bens primários, muita reserva natural, muita matéria-prima e que fornecia à metrópole, que tinha estrutura de transformação, os subsídios e principalmente os materiais, de maneira a facilitar a produção e a exportação de todos os produtos. Então era nitidamente visível como se dividiam estes bloquinhos. Um produzia, um retirava, exportava e o outro transformava. Isso durou algum tempo. Já a partir do século XVIII, a necessidade da reorganização, da otimização e principalmente da agilidade no mercado fez que houvesse uma reorganização dessa dinâmica. E aí começam a configurar novos elementos que figuram também com novos nomes. Então, ao invés de você chamar de colônias, você pode começar a aparecer dentro das bibliografias a utilização do termo países subdesenvolvidos. E as metrópoles, por consequência, dentro da sua própria evolução, também melhoraram sua qualidade tecnológica e dentro dessa perspectiva começaram a ser desenvolvidas e serem conhecidas por esse nome também. Já na atual conjuntura nós temos o capitalismo financeiro, que utiliza muito desses nomes, mas com algumas alterações, como veremos na sequência. Então, analisando de maneira mais específica, a gente observa, principalmente séculos XV e XVI, essa situação colônia e metrópole. Era uma dinâmica muito bem organizada, baseada no mercantilismo, em que a metrópole fazia um redimensionamento e um direcionamento do que produzir, como produzir e onde produzir. Então a metrópole literalmente dirigia a temática da divisão internacional. Vários países se destacam nesse momento. Nós vamos ter Inglaterra, nós vamos ter Portugal, nós vamos ter Espanha, mas o interessante é observar a dinâmica como isso acontecia. Evoluindo um pouquinho mais, já na página da parte do século XVII, nós vamos ter uma diversificação dos mecanismos exploratórios, inserção de novas técnicas e novos materiais. Nós vamos ter a exploração do ouro, a monocultura da cana-de-açúcar, fazendo com que as colônias começassem a mudar um pouco a dinâmica da produção. Então, ao invés apenas de serem exploradas, as colônias começaram a efetivamente trabalhar a dinâmica da transformação. Então, começam a mostrar novos sinais de uma reorganização da dinâmica da divisão internacional do trabalho. E isso ficou mais claro
a partir do século XX, quando nós vamos ter a chamada DIT clássica, onde você ainda tem uma soberania de países que ao longo desses séculos desenvolveram a temática tecnológica, deram uma estruturação muito sólida para sua formatação de produção, mas que não mais sobrevivem sem a participação efetiva, não só da extração, mas também da transformação dos países das regiões antes colônias e hoje países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Essa temática é muito interessante para você observar a dinâmica de relacionamento e como você vai tendo uma conectividade cada vez mais enraizada e cada vez mais forte entre os atores envolvidos. Dentro desta dinâmica, é interessante destacar que alguns, mesmo nessa projeção de evolução, se industrializaram de maneira tardia. O termo tardio, ele remete a algo meio pejorativo. Então, entendam o seguinte: em determinado momento houve situações que fizeram com que determinado lugar potencializasse a sua industrialização. Não entendam como tardio no sentido de atrasado. Entendam com determinadas características evidenciar a necessidade da industrialização naquele momento. E essa industrialização tardia é um dos exemplos que nós podemos dar como sendo o Brasil. Dentro disso, lógico, a inserção das multinacionais se fez de maneira muito efetiva e consolidou o que a gente chama de divisão atual internacional do trabalho, onde nós vamos ter uma troca efetiva, mas que muitas vezes é estruturada pela patenteação. Então, por mais que nós tenhamos as mais diversas formatações da produção em termos de mundo, nós temos países que detêm o poder de dizer que determinado produto faz parte do seu rol específico. E por mais que esse produto seja produzido em outro lugar, o domínio continua sendo da origem. Nisso, obviamente, você percebe então uma maior complexidade das relações, você percebe uma descentralização da produção, mas não do poder, você percebe economias que começam a desenvolver-se de maneiras bem efetivas e esse desenvolvimento começa a culminar não só no fornecimento de matéria-prima, mas também na estruturação da mão de obra. Dentro disso, as tecnologias ganharam muito, porque à medida que você vai tendo uma maior participação de várias temáticas, várias formas de viver, você também começa a observar que essas estruturas colaboram para um crescimento e uma melhoria da tecnologia local. Agora, para a gente fechar, uma atividade. Nela diz o seguinte: o mundo apresenta a divisão do mundo em países desenvolvidos e subdesenvolvidos. O que você entende por países subdesenvolvidos? Olhem este mapa, verifiquem esta temática, é um mapa do período do século XX ainda, antigo, mas que serve para essa análise, e defina dentro dessa característica como o Brasil se encaixa nessa divisão. Voltamos já já.
Ok, e aí, conseguiram ter uma noção? Dentro dessa temática, observem que esse mapa ele está completamente desatualizado, porque ele faz uma observação em termos de riqueza, colocando uma linha imaginária que nem existe nas coordenadas geográficas e faz uma análise colocando países abaixo dessa linha como pobres e outros como ricos. Dentro dessa perspectiva, o Brasil aqui aparece como sendo não desenvolvido ou, entre aspas, pobre. Mas observe que a temática da pobreza, ela deve ser avaliada de maneira mais particular. Então aqui uma situação de possibilidade de resposta em que você evidencia que a pobreza ou riqueza, ela deve ser observada dentro de vários padrões. Então não tem como, só através de um mapa, vou voltar para vocês analisarem, só através de um mapa, você evidenciar pobreza ou riqueza. Porque dentro das características mundiais, nós vamos ter diferenças culturais, sociais, econômicas, políticas, ligadas às reservas naturais. Então são N fatores para você classificar de maneira simplória, através de um único elemento, o potencial de um determinado país. Então, dessa forma, devemos evoluir e olhar como isso se organiza. E isso, logicamente, se dá dentro da construção do que é um país subdesenvolvido e de um que é um país desenvolvido. Muitas vezes, os países que oriundos eram colônias, organizaram-se de maneira mais lenta ou com dificuldades. Por quê? Porque as multinacionais muitas vezes se aproveitaram dessa situação do domínio tecnológico e impuseram muitas vezes camuflagens, até apelidadas, como aparece em alguns países aqui destacados no slide, como sendo indústrias maquiadoras. As indústrias maquiadoras são aquelas em que, observando a mão de obra numerosa de determinado lugar, conseguindo trabalhar essa mão de obra que executa com fidedignidade a produção exigida, se aproveitam, mas continuam a não dar os determinados créditos àquela produção local. Assimilam para si tudo que é efetivamente descoberto naquele lugar. Dentro disso, a gente percebe a complexidade e a necessidade que as empresas requerem, que muitas vezes são subsidiadas, por exemplo, numa melhoria na isenção de impostos, uma doação de um terreno, a construção de um determinado lugar, até o treinamento da mão de obra. Hoje em dia, isso é muito comum ainda. A gente percebe que a produção industrial veio se estruturando de maneira efetiva, que os países desenvolvidos continuaram melhorando cada vez mais, mas o que a gente observa é que a migração das multinacionais e essa dinâmica dos países e suas produções industriais alterou também essa observação de uma divisão literal internacional do trabalho. Então, dentro dessa perspectiva, nós olhamos principalmente para o Brasil, século XX, e a gente percebe que o país, de um antigo país exportador e produtor de material agrícola, hoje já passa a integrar de maneira bem efetiva, isso construído desde 1930, no rol dos maiores exportadores, inclusive tendo situações ligadas a empresas brasileiras com alta tecnologia produzindo em outros países. Então a gente percebe que o Brasil, apesar de ser um país que entrou depois, ele se ajustou ao sistema, aproveitou sua mão de obra e a dinâmica dessa mão de obra qualificada que se assenta dentro do território nacional e foi evoluindo de maneira satisfatória, claro, com ainda muito caminho a trilhar. Dentro dessa perspectiva, observem a atividade. Nela diz o seguinte: a figura ilustra a divisão internacional do trabalho, aqui destacada. De acordo com Milton Santos, em 1996, a DIT, Divisão Internacional do Trabalho, corresponde às funções produtivas e desempenhadas por cada Estado-nação no sistema internacional. Eu quero que você pense, dentro do que foi falado hoje, como é que ocorre uma cadeia produtiva de, literalmente, estabelecimento da divisão do trabalho. Quem produz o que, quando e onde. Imagine uma trajetória, pense num produto e literalmente raciocine do momento que ele é extraído até o momento que ele é vendido ou colocado à disposição. Qual é o caminho que ele percorre? E eu volto rapidinho.
Então, observem a questão sugerida, observem a imagem destacada. Vejam que a própria imagem já remete a uma situação de pobreza e riqueza. Reparem que já foi falado nesse encontro a simplicidade e a pequenez, muitas vezes, de você fazer uma análise baseada principalmente na pobreza e estruturem de uma maneira mais efetiva a chamada cadeia produtiva. O exemplo dado aqui é de uma cadeia bem simplória, onde você tem a extração de um material, de minérios não ferrosos, isso retirando no lugar. Essa retirada, obviamente, vai fazer com que haja necessidade de se levar esse material para a fabricação. Pode ser, então, dimensionado em uma outra cidade ou em outro país. Essa dinâmica, então, sofre a transformação necessária no processo de industrialização. Essa industrialização dá subsídio para, o exemplo aqui, produção do vidro. O vidro, então, é produzido de maneira a possibilitar a sua utilização posterior em outros lugares, que podem ser na construção civil, na indústria automobilística, moveleira ou indústria ligada à linha branca, por exemplo. Mas nessa temática, o interessante é você destacar que todos esses setores, eles podem estar no mesmo lugar, mas eles também podem estar em diferentes cidades, eles podem estar em diferentes países ou até em continentes diferentes. Nessa temática, espero então que vocês tenham entendido que a divisão internacional do trabalho, ela está se adequando a uma caracterização mais global das necessidades que cada lugar impõe. Espero então que vocês tenham assimilado toda a evolução da divisão internacional do trabalho e entendido como se faz dentro do sistema capitalista. Até o próximo encontro.